Ricardo, hoje, atualmente, a gente vive em uma democracia, né? E trazendo Não sei, isso... não, a gente vive, mas tudo bem. Está querendo acreditar Mas tudo nisso. bem, né? Mas o nosso sistema de governo hoje, pelo menos pelas falácias, é um sistema democrático, Democrático. né? O que o livro de Urântia fala sobre essa democracia? Você acredita? O livro fala que a democracia ela é a melhor forma de governo? A democracia enquanto governo representativo, né? Então vamos lá. A democracia como um ideal é um produto da civilização. Ou seja, não é um ato divino, não tem que ser dessa maneira, né? É um ato da civilização. Conforme a civilização vai evoluindo, a gente está trazendo essa maneira de governar. Exato. Né? Não da evolução. Ide devagar. Olha o que o livro está falando. Escolhei com cuidado, pois os perigos da democracia são... Aí a gente vai... Eu não vou falar todos aqui, mas vamos lá. A glorificação da mediocridade. Se a gente não... Os meus irmãos aqui que vão nos acompanhar, né? Se a gente tirar aquela paixão política que porventura a gente tenha nutrido no decorrer da nossa caminhada experiencial, evolutiva, se a gente tirar isso de dentro do coração e olhar com sinceridade os temas, o estudo, né? É engraçado estudar um pouquinho de filosofia, que a gente está estudando um filósofo em particular, a gente dá razão pro cara. A gente fala, rapaz, esse cara tem razão. A gente estuda outro, não, quem tem razão é esse aqui. Né? A gente bota um com o outro, entrando num debate, numa contradição e num diálogo, a gente consegue evoluir o conceito. Né? Então, quando a gente tira isso, a gente começa a enxergar a realidade social que a gente está vivendo de uma maneira mais assertiva, mais exata. Né? Então, vamos lá. O que o livro de Urântia está falando a respeito da democracia. Exato. Né? Então, os perigos da democracia são, primeiro, a glorificação da mediocridade. Né? Então, vamos olhar para a nossa sociedade, cada um faz o seu julgamento. Mas olha para a sociedade se isso está acontecendo hoje. A gente está vivendo, como você falou, teoricamente, uma democracia, que é um governo representativo. Né? Exato. Você tem um grupo que tem um nível de pensamento ali coletivo, então vamos eleger aquela pessoa para representar a gente no Congresso, ali para fazer as leis, para beneficiar o nosso grupo, nosso nicho de pensamento. Exato. Né? Então, a segunda, a escolha de governantes vis e ignorantes. Né? Não é mera... Vamos lá. Tá no livro de Urântia. Tá no livro de Urântia. Não falando nada, né? O fracasso em reconhecer os fatos fundamentais da evolução social. Vamos lá. O perigo do sufrágio universal nas mãos de maiorias pouco instruídas e indolentes. Vamos lá. Cara, o direito do voto, como o irmão Alan falou aí, sobre direitos. Né? Agora você imagina, você é um administrador de uma empresa, estudou anos e anos para administrar uma empresa, aí a gente vai eleger, num processo representativo, eleger o presidente da empresa, o dono, que vai mandar em tudo. Só que tu estudou para aquilo, cara. Tu sabe como escolher, tu sabe os atributos que aquele governante vai ter que ter, porque você estudou. Agora, quando fala aqui, ó, pouco instruídos e indolentes. Além de não ter a instrução para escolher quem vai governar, ainda são indolentes. Né? Então, aí tem até uma música do Renato Russo lá, Perfeição, que fala o voto dos analfabetos. Vamos celebrar. A estupidez humana, né? Estupidez de todas as nações. Não está no livro, mas é interessante. Sim, a música do Renato. A escravidão à opinião pública. Olha isso. A maioria nem sempre está certa. Então, aquela frase popular que a gente, quando era criança, ouvia, a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Rapaz. Bem por aí não, né? Não é bem por aí não, cara. A opinião pública, a opinião comum, sempre atrasou a sociedade. Contudo, ela é valiosa. Então,
eu acabei de falar, para a gente ler o livro Durante, é necessário que... Eu estou falando da gente, mas... Eu já estou acreditando que a democracia não é uma boa forma de governo. Calma aí, vamos devagar. Vamos analisar com calma, Sim, porque sim. isso realmente é uma coisa complexa. É bem complexo. Pra gente preencher, assim, pra gente se educar, eu tenho uma educação muito rasa ainda pro que eu quero ter. Então, pra gente se autoeducar, a gente tem que buscar o conhecimento. Uma maneira mais eficaz de a gente encontrar o conhecimento é através da experiência, só que demanda muito tempo, né? Então, a partir do momento que a gente começa a buscar o conhecimento através de livros, então a gente tem que preencher, eu sempre falo isso porque isso ficou na minha memória, preencher o nosso imaginário, né, para a gente começar a identificar. A gente começa lá, lendo Pequeno Príncipe, vamos ler o Pequeno Exato, Príncipe lá do sim. Exupéry. Aí a gente começa, você é eternamente responsável por aquilo que cativa. Pô, legal, já aprendi 10 anos de idade, o cara já aprendeu aquilo. Aí daqui a pouco vai começando a avançar, vai para Don Quixote, a triste figura lá do cavaleiro. Aí daqui a pouco vai aumentando, vai lá para os miseráveis. Os caras começam a alimentar, até chegar um dia ao nível do Shakespeare, das grandes peças teatrais, onde você vai preencher o imaginário para começar a identificar as coisas. Começar a identificar o que é ciúme, o que é vingança, o que é raiva, o que é gratidão. Lá nos personagens que são eternos. Entender os enredos. Entender a política, a guerra, né? Ali naquelas encenações. Exato. Que preenchem o imaginário. Quando uma sociedade não preenche o imaginário, a opinião pública, ela fica rasa, né? Então a pessoa não tem um acervo de informações sociais, o indivíduo e a sociedade não tem um acervo de informação para dar uma opinião assertiva sobre um determinado tema. Então perceba que isso é extremamente importante para a sociedade em geral, não é somente na questão religiosa, é principalmente para o que a gente está falando aqui, para representatividade. Aí, quando a gente fala mesmo assim, imagina uma porrada de pessoas, porrada não é palavrão, né? Eu não sei, eu estou em dúvida. Imagina, Não vai ser mais, não. imagina uma gama de pessoas ignorantes e vis, como está escrito aqui, um monte de Ricardo, vamos lá, um monte de Ricardo, ignorante e vil. Aí quer uma representatividade lá no Congresso. Eles vão escolher o quê? Quem? Ignorantes e vis, parecido com eles. Exato. Né? Perfeito. Porque eles não têm o valor do cara que galgou para ascender acima deles. Exato. Né? Para governar eles, porque o cara é superior a eles. Uhum. Né? Não tem essa, porque o cara não tem instrução, não tem como saber. Eu não estou falando em tom de julgamento, estou falando em tom de análise. Uhum. Então, hoje, o que eu percebo através da minha observação aí na sociedade, quem é que está preenchendo o imaginário da sociedade hoje? Né? Os caras falam lá, o poder legislativo, executivo e judiciário. Né? E existe o quarto poder, que antigamente os caras falavam que isso era o quarto poder, que é o poder do jornalismo, né? Que é o poder dos jornais em geral, da televisão, de tudo que está se envolvendo para preencher o imaginário. Eles que são as autoridades agora que alimentam a opinião pública. Eles. Mas só que eles, em teoria, quando a gente vai estudar lá alguma ética no jornalismo, em teoria eles tinham só que transmitir uma notícia. Uhum. Eles não tinham que dar opinião. A opinião deles é verdade. Entendeu? Hoje estão fazendo opinião, ou seja, eles estão gerando, aflorando sentimentos numa opinião que ainda, numa população que ainda não tem o acervo de informação para dizer, ei, o que aquele cara está falando não condiz com a realidade. Né? Então, a opinião pública, ela também, para ver como que isso é importante, a opinião pública também foi influenciada quando houve o julgamento do nosso mestre, do Cristo. Quando ele foi julgado lá, o que os instruídos, teoricamente, faziam? Eles ficavam buzinando no ouvido da população. Ei, ele tem que ser condenado, ele tem que ser condenado. Aí o que aconteceu? Condenaram o Cristo. A maioria condenou o Cristo. Né? De pessoas... De novo, não estou fazendo julgamento, estou fazendo uma análise social. Atual. Eu só peço um parênteses aí,
Porque, como você citou Renato Russo cantando a perfeição, também tem uma música que ele canta que fala a mesma coisa. Nos querem todos iguais, porque Nos assim é querem. bem mais fácil nos controlar. Mentir, mentir, mentir Matar, e matar, 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 matar. matar. Isso tudo é para ver. O Renato Russo também era um cara que lia bastante, então tudo isso é notoriamente sabido aí em outras fontes de conhecimento, né? Exato. Para preencher o imaginário, para a opinião pública ser um pouquinho mais elevada. O irmão Alan falou sobre os juízes, né? Então, imagina por que existem juízes ainda que não têm um grau de evolução moral elevadíssimo, baseado em virtudes mesmo, porque ainda a população ainda não tem ali aquele senso moral elevado também. Então, na minha concepção, é verdade quando dizem o povo tem o governante que merece. Na minha concepção ainda é assim. Né? Eu não sei, hoje através de algumas leituras, eu consigo perceber que para mudar a representatividade lá dos governantes, para mudar, para termos governantes, não somente no poder judiciário, mas para termos governantes mais virtuosos, é necessário também que uma população seja também evoluída. Né? Nesse sentido, meu nobre amigo, como que a gente pode fazer para a gente ter representantes melhores, para ter uma democracia melhor? Que não significa, ele falou dos perigos, mas não significa Exato. que a democracia, a representatividade não seja uma coisa que seja usado num determinado ponto da evolução humana. Porque se tiver uma população bem elevada, os governantes também serão elevados. Né? No país vizinho, ele está falando lá que é um grau de auto-honraria ser um governante, ser um cara lá que vai cuidar de algum determinado setor da sociedade. Né? A pessoa foi eleita, então ela ganhou aquilo por mérito. Não foi porque ela conheceu alguém, que fez um favorzinho para alguém, para ir lá sem um merecimento. Sabe? Foi por mérito que ela esteve lá, que ela chegou até lá. Então, para a gente identificar o grau de evolução, a gente vai lá em Platão, a gente lá na República. A gente vê, quer conhecer uma sociedade, perceba a música que ela ouve. Né? Então, vê a música que a gente ouve hoje aqui no nosso país. No mundo, vê as músicas que... E por que eles propagam esse tipo de música? Exatamente para deixar o mundo, a grande massa dos nossos irmãos, inferiores, cara. Exato. Entendeu? Porque a gente realmente, a casta mundial está transmitindo para a gente somente os resquícios de tudo, resquícios de alimentos, resquícios de medicamentos, resquícios de cultura. Hoje não se fala mais em alta cultura, hoje se fala somente em cultura popular. Vamos assistir o programa etc, programa X, vamos curtir o carnaval, né? E quem curte carnaval guerra de cada um, né? Exato. Mas assim, para a gente elevar mais o nosso campo político, realmente a gente tem que fazer um trabalho, um trabalho individual, o Ricardo faz com o Ricardo, e para se gerar um trabalho num núcleo familiar, e esse núcleo familiar irá se expandir. Desde os primórdios isso está acontecendo. Né? Desde os primórdios é assim que acontece. Começa no indivíduo, depois passa para a família, e depois, como o irmão Alan falou, é um núcleo. A família é um núcleo social. Então, por exemplo, um religioso, quando as pessoas falam, eu presto atenção no âmbito político, né? Então eu fico percebendo lá, bancada evangélica. Porra, eu como cristão, se a gente passar desapercebido, a gente fala, porra, mas é uma coisa legal, cara. Pô, a bancada evangélica tem lá os nossos conceitos cristãos, religiosos e tal. É uma coisa interessante, a nossa representação lá. Só que no âmbito religioso tem que ser o âmbito religioso. O âmbito político é o âmbito político. Quando um grupo religioso adentra no âmbito político, já não é mais um grupo religioso, é um âmbito político. Né? O indivíduo pode contribuir com a política, mas um grupo, ele já passa a subverter a religião. Entendeu? Então, o indivíduo pode chegar, um indivíduo cristão, bem, com valores morais elevados e tal, pode chegar a ascender na política e deve. Nós devemos.
Só que o grupo, se for para esse lado, já deturpa o sentido religioso. Entendeu? Então, a representatividade, a democracia, ela em um estágio, ela vai ser benéfica. Em um estágio. Ela vai substituir, em teoria, vai substituir a monarquia. Né? Porque a monarquia também é um rei lá que pode ser, de diversas maneiras, pode ser benéfico ou também pode ser bem ditador. Né? Então, Exato. a representação é interessante, mas no nível de evolução humana bem elevado. Perfeito. Nesse momento, infelizmente, eis aí que eu listei, que está descrito no livro de Urântia, os perigos da democracia. Perfeito.